Um homem preso em flagrante após matar a ex-mulher e o filho do casal de 2 anos a tiros na zona leste aqui de São Paulo tem a imagem do ex-presidente Lula tatuada no braço esquerdo. A gente vai então para Brasília com a repórter Luciana Verdolim, porque a presidente do PT se pronunciou sobre isso. É isso, Luciana? É isso mesmo, Thiago. Gleisi Hoffmann disse o seguinte, que o PT não compactua com nenhum tipo de violência, que condena toda forma violenta no país e responsabiliza, inclusive, as políticas armamentistas agora do governo do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ela, incentiva a violência e a liberação, compra, posse e porte de armas no país, o que estaria na raiz de crimes e tragédias. Ainda de acordo com Gleisi Hoffmann, o PT presta solidariedade à família, defende a apuração rigorosa, que a justiça seja feita e tragédias como essa não se repitam. Lembra, inclusive, que existem leis no país importantes, como a Lei Maria da Penha e do feminicídio, que protegem as mulheres e que recursos de combate à violência contra a mulher teriam sido retirados do Orçamento Geral da União pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e que esses recursos precisam ser realocados, os orçamentos precisam ser recompostos. O presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, também comentou o crime. Disse o seguinte, que foi uma tentativa covarde de associar o nome dele a esse crime brutal. E que se o acusado não tivesse aí a tatuagem do ex-presidente Lula no braço, isso seria aí colocado na conta do atual governo. Ainda de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, criminosos devem ser condenados com relação, com rigor no caso desses crimes violentos, e quem tira uma vida de forma gratuita e cruel deve, segundo ele, apodrecer na cadeia. Não interessa, de acordo com o presidente da República, o entendimento, a opinião política do acusado. Luciana Verdolim de Brasília. Agora, já os nossos comentaristas, Roberto Mota, é correto, é errado associar esse crime, infelizmente, triste a questões políticas? Tiago, crime é crime, criminoso é criminoso, todos eles têm que encontrar o rigor da lei. Agora, eu acho que vale a pena a gente fazer um exercício. Imagine se no braço do homem, em vez da tatuagem do candidato do PT, estivesse tatuado o rosto do presidente. Vamos fazer esse exercício? Provavelmente já teria acontecido uma enorme manifestação no campus da USP. Provavelmente artistas já teriam escrito uma carta de repúdio à violência. Provavelmente aquele senador já teria entrado no Supremo pedido o inquérito contra o presidente e a cassação da campanha. ONGs nacionais e internacionais, talvez a ONU, talvez a Anistia Internacional, já teriam emitido mensagens de repúdio ao discurso de ódio. Mas como não foi o presidente Bolsonaro, como foi o candidato do PT, nada disso aconteceu. Ô Diogo, é claro que chama a atenção a tatuagem, também a quantidade de armas que o homem tinha, mas principalmente quantos casos de feminicídio no nosso país, onde isso vai parar, hein? Pois é, que história, que tristeza, não é, Adriana? Um crime bárbaro, um crime torpe cometido por um pai, né, contra a mulher, contra os filhos, realmente é algo inadmissível e inacreditável. Agora, de fato, eu lembro que quando ocorreu aquele assassinato em Foz do Iguaçu, de um policial, né, que atirou dentro de uma festa de aniversário contra um militante do PT, o Mota fez uma observação muito pertinente na época. Ele disse que era preciso saber primeiro se havia motivação, qual seria a motivação, se a motivação realmente havia sido uma discussão política ou se havia algum outro motivo que poderia ter levado àquele crime. Depois o Ministério Público concluiu que de fato havia motivação política naquele crime. Então é preciso tomar muito cuidado em situações como essa para fazer uma associação entre um crime com um fato político, contra o ambiente político que a gente vive hoje, né? A gente teve também na semana passada aquele episódio no Mato Grosso em que 2 homens discutiram por causa de política, um bolsonarista e um petista, e o bolsonarista acabou matando o outro a facadas, né? E depois com um golpe de machado. Nesse caso, o que se suspeita, e ainda precisa ser investigado, é que o suspeito, o criminoso, de fato tinha uma desavença financeira com a mulher, o que não justifica, o que faz desse um crime torpe,
assim como os outros, apenas com uma motivação diferente. Colocar isso na conta de partidos é realmente uma irresponsabilidade. Diogo, a gente só precisa ter simetria no tratamento, né? Você falou desse caso do Mato Grosso, você já disse, o bolsonarista. Então vamos nos referir a esse assassino que matou a mulher e a filha como o petista, porque uma pessoa que tem uma tatuagem do candidato do PT no braço, né, tem que ser chamado dessa forma. Vamos só a diferença. Tá. Você terminou? Posso falar? Pode falar, por favor. Ok. A diferença, Mota, é justamente a questão da motivação, né? Nesse caso, se houve uma motivação política ou não, é o que precisa ser discutido. O fato dele ter uma tatuagem no braço do Lula é relevante caso esse crime tenha relação com a posição política dele. No caso do Mato Grosso, já ficou comprovado, inclusive porque o criminoso já admitiu e já confessou para a polícia que a briga foi por motivação política. Daí a relevância de se afirmar se um é bolsonarista e o outro é petista. Eu discordo de você. Eu acho que o fato dele ser bolsonarista ou petista não é influenciado pela motivação do crime. É um estado que antecede o crime. Se você chama uma pessoa de bolsonarista porque ela apoia o presidente Bolsonaro, você tem que chamar uma pessoa de petista porque ela apoia o candidato do PT. E o fato dela ter uma tatuagem no braço, né, eu acho que é prova mais do que suficiente disso. De novo, a questão é qual foi a motivação do crime. O que está em discussão aqui é isso, né? O crime tem motivação política ou não? A gente pode pegar aí dos inúmeros crimes que ocorrem no país, inclusive de feminicídios, e aí vai levantar a orientação política de cada um deles. Não faz o menor sentido. Você vai encontrar petistas, vai encontrar bolsonaristas, vai encontrar MDBistas, tucanos, todo tipo de orientação política nesses feminicídios que tem uma motivação, seja lá qual for, diferente daquela da violência política. A discussão é, isso faz parte do contexto de tensão política que o Brasil vive ou não? Essa que é a questão. Eu concordo com você. Eu acho que se a gente for levantar a filiação política de cada um dos criminosos que matam 110 pessoas por dia no Brasil, nós vamos ter uma surpresa. Agora, esse é exatamente o jogo que é jogado quando é o nome do presidente Bolsonaro que pode ser usado para dar um viés à notícia. A única coisa que eu estou pedindo é equidade, simetria. Se vamos agir dessa forma de um lado, vamos agir dessa forma do outro. Eu não vi nenhum jornal dizendo petista mata mulher e filha em São Paulo. Porque realmente não é relevante nesse caso. Agora, quanto à declaração da Gleisi Hoffmann, eu devo concordar com você. Ela tratou de colocar na conta do Bolsonaro quando falou sobre a questão das armas. Esse crime que, obviamente, não tem relação com nenhuma das duas coisas.